Olá, e começa agora mais um episódio do Pod Mulher, podcast da mulher moderna. E hoje divido essa bancada aqui com a minha maravilhosa amiga Adriana Fabres, eu sou dentista, pós-graduada em harmonização orofacial e aqui com a Fabi Denadá, eu sou consultora de imagem e estilo. E Adriana, hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre um tema chamado... Qual é o tema aí de hoje? Fala aí que você escreveu. Não vá com medo, vá preparada. Caramba! Impactante, né? Impactante. Quem é a nossa convidada, Fabi? É a Isa Peçanha. A Isa, ela é mãe do Juan. O Juan tem 7 anos. Ela é mentora de carreira, vou ler, hein, gente, comunicadora e executora, consultora de gestão e palestrante. Ela tem uma bagagem de 20 anos na gestão de empresa, né, Isa? Isso. Uhum. E você descobriu esse propósito de transformar relacionamentos de dentro para fora nas organizações com a base do autoconhecimento. E para falar de autoconhecimento, eu já te pergunto, Isa, o que é autoconhecimento? Antes de falar sobre autoconhecimento e o poder que ele tem para transformar as nossas vidas, eu quero agradecer por esse momento. É um dia de novos ciclos na minha vida. Foi um presente que eu recebi, né? Ser convidada por você, Adriana, por você, Fabi. E aqueceu o coração e com certeza vai gerar uma memória afetiva aqui, ó, na mente eternamente. Que bom! E autoconhecimento, o que é isso tudo, né? Eu falo que sempre é você entender o que você é. Ou quem você está nesse momento. Porque a gente passa por muitos processos de transformação. Então, como é viver ser essa pessoa hoje? O que na minha experiência de vida está conectado aqui, que me faz viver essas memórias, que me faz tomar essas decisões, sentir as emoções, ter esses pensamentos, gerar o comportamento. Isso tudo está atrelado exatamente ao que você entende de ser, né? O que você entende que você é e você gera no seu comportamento para as pessoas. Uhum. E nesse processo de transformação, de você se entender, conta pra gente assim, a sua história profissional, para você chegar nesse ponto, porque eu sei que você teve uma transição de carreira aí. Mas antes, assim, quem é a Isa Peçanha? A Isa Peçanha é uma pessoa que trabalhou sempre com os pais, um processo de apoio, né? Eu tinha 14 anos, já trabalhava na panificação e de serviço do meu pai, então eu estava sempre ali pensando em resolver problemas, era uma panificadora pequena, nós quebramos na época do Fernando Collor. Nossa. E nós tivemos que reconstruir. Eu tinha exatamente 15 anos quando isso aconteceu. Então, toda a família, ela foi para uma direção. Nós vamos nos reerguer. Então, financeiramente, foi muito importante, porque eu comecei a aprender sobre limites, sobre necessidades, sobre dificuldades, sobre como chegar a esse lugar. Então, a minha carreira ela foi sempre voltada à solução de problemas. E eu tenho um otimismo em pessoa. Eu sou muito otimista. E ser otimista me levou para lugares que eu não entendia o porquê que eu estava vivendo aquele processo. Isso me levou a um processo de transformação, porque eu sempre acreditava que aquilo daria certo. Se aquilo não desse certo é porque não tinha chegado ao fim. E assim eu fui construindo toda a minha jornada. E sempre construí minha jornada em gestão. Mesmo que tivesse voltado a processos, né, a como executar as atividades, eu sempre estava preocupada com o comportamento, com as pessoas que estavam próximas, como as pessoas são, como elas estão, como eu posso ajudar. Então, a todo tempo, eu construí uma jornada de gestão, mas sempre pensando com olhar para as pessoas e como que a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho. Então, todo esse olhar voltado para o comportamento humano, né? Que eu acho que isso que brilha nos seus olhos quando você fala do comportamento humano. E nesse processo de estudo mesmo que você teve sobre o comportamento humano, que está voltado muito hoje, que a gente fala aqui de neurociência, o que você diz sobre o comportamento humano nessa gestão de carreira das pessoas no mercado corporativo? O que acontece aí nesse meio tempo? O que é muito importante, eu acredito que é uma jornada, né? Então, começa com um primeiro passo. Eu preciso entender profundamente a minha fortaleza e a minha fraqueza. Eu tenho que saber qual é a fortaleza que eu tenho. O que direciona o meu fator de sucesso. E quais são os pontos de melhoria que eu preciso estar atento. E eu não acredito hoje que a gente tem que desenvolver a fraqueza. Eu tenho que fortalecer a minha fortaleza. Aquilo que eu sou bom, eu não quero ser uma pessoa mediana. Eu quero ser uma pessoa incrível, extraordinária. Então, eu vou fortalecendo aquilo que eu sou extremamente bom. E a gente usa algumas ferramentas. Existe uma ferramenta que é o Profile, DISC,
é mais conhecido. Fala sobre isso. Joia. O Profile, você faz uma avaliação de 5 a 10 minutos e ele te dá uma lista, um relatório com os seus fatores motivacionais, com os seus fatores de desvio, aquilo que você não quer viver. Ele traz os seus canais de comunicação, como você se comunica, como é que você gerencia, como você vende. Então, ele traz um relatório sobre o seu comportamento. São 4 comportamentos. O comportamento comunicativo, executor, analítico e planejador. Todos nós temos os quatro comportamentos. Porém, nós temos fortaleza, tem aquele que é dominante. E eu sempre trabalhei com esse processo. Trabalhei assim, há mais ou menos uns 8 anos, trabalhando com essa metodologia, que era o DISC, e hoje eu atuo com Profile. Então, conhecer essas fortalezas, porque a gente precisa não só enxergar, mas ter entendimento, compreensão, porque aí você consegue gerar uma autoconsciência e transformar o seu comportamento. Então, ali eu entendi que eu era uma comunicadora e executora. E estava numa posição, indo para uma direção mais executiva. Então, aquela cadeira não me cabia mais. Eu estava muito feliz, eu sempre fui muito feliz. E não há nada que me impeça de alcançar essa felicidade. Porque não são os fatores que estão aqui, é um estado interior mesmo, né? São as emoções vivenciadas positivas. Então, eu entendi que eu precisava alcançar um outro lugar, que é justamente essa transição que eu fiz nos últimos 4 anos, que foi sair de um processo empresarial, né, executivo, de alcançar um cargo, né, de liderança, para atuar com processos corporativos, transformação de pessoas, mentoria, palestras. Então, quando você menciona quando você fala do autoconhecimento e você fala dessa ferramenta, essa ferramenta, ela te ajuda a ter muita clareza do seu perfil comportamental. Então, você trazer para sua consciência seria o quê? As suas qualidades, os seus defeitos, seria isso? Seria isso. Por exemplo, uma comunicadora, como que ela é? Ela é uma pessoa expansiva, ela fala, né? Ela é animada, chega na festa, quer provar todos os salgadinhos que estão na mesa, não fica sentadinha numa cadeira, quer cumprimentar todo mundo. É uma pessoa que adora desafio e também, como ela gosta muito de desafio, ela costuma deixar os que estão acontecendo para trás, porque ela adora uma novidade, né? Então, existem aqui, ó. Nossa, me vi ali, ó, perfil, viu? Gente, novidade é comigo mesmo. Aí você vê uma novidade, ai, gostei disso aqui. Aí o que está acontecendo lá atrás? Ah, isso aqui já passou, quero isso aqui. Agora eu vou nesse projeto aqui. Então, eu adoro novos projetos, ideias, inovações. São pessoas criativas. Esse é o comportamento do comunicador. E qual é o lado sombra do comunicador? O sombra é exatamente esse. Como ele gosta muito de novidade, qualquer pessoa que estiver aqui, ó, ai, quero te contar um negócio. Nossa, vamos desenvolver um projeto. E o que está andando, então, a manutenção dos processos, você acompanhar os projetos, estar alimentando ou retroalimentando, isso é uma fragilidade do comunicador, porque ele gosta da novidade. Sim. Perde o foco um pouco. Perde o foco. Aí, como você disse que... a gente até falou um tempo atrás aí, não sei qual episódio, é tanto episódio. Ai, que ótimo. 37 episódios. Pois é, 37. Que lá na época, na minha adolescência... 38 episódios. O que a gente escutava, né, dentro do método de estudo? Se você não é bom em matemática, você tem que focar em matemática, você precisa melhorar. Hoje a gente já vê outro discurso. Então, dentro do perfil comportamental, por exemplo, se eu sou uma excelente comunicadora e meu lado frágil é a execução, eu não posso deixar o meu lado executora de lado. Como é que como que você auxilia nesse processo? Então, assim, eu sei que eu não posso deixar o meu lado, porque o lado executor, para e pensa, você numa jornada profissional, que você precisa criar, inovar, tá ali? Não precisa, mas você precisa manter ali o que você imagina criou, os seus né? clientes, né? Eu tô pensando aqui no lado da consultoria, né? No lado da consultoria de imagem, a gente trabalha muito esse lado criativo e tudo mais, mas eu tenho que entregar documentos para cliente, né? Como eu fiz lá com você, eu tive que te entregar um documento. E se eu deixo isso para trás, isso prejudica a minha carreira. E aí, como que a gente... existe esse trabalho de você, assim, fortalecer a sua fragilidade, não deixá-la de lado, mas, assim, trazer... Eu quero dizer o seguinte, melhorar. Equilibrar. Tem um negócio que eu sempre interrompendo aqui, mas para complementar, que eu
ouvi muito você falar no seu Instagram, se chama uma palavra difícil, gente. Mas eu ouvindo, eu entendi, mas eu quero que vocês entendam. Neuroplasticidade. O que é isso que eu acho que tem a ver com o que a Fabi está falando? Porque você é de um jeito, mas você pode se adaptar e se transformar, não é isso? Exatamente isso. Essa é a resposta. A resposta é neuroplasticidade. Mas o que é? Vai, Olha, gente, você já aprendeu aqui. A neuroplasticidade, ela é justamente a possibilidade do seu cérebro, ele desenvolver novas habilidades, novos hábitos. E como que isso acontece? Falar que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você está numa construção porque você tem uma construção genética da sua composição, da sua rede de conexão neuronal. Você tem uma composição de tudo que você viveu, tudo que você experimentou, e tem a composição do que você está aprendendo, que é o novo que está ali. Então, tudo isso é mutável. É um estudo novo, aconteceu há pouco tempo, tem menos de 20 anos, que tem se fortalecido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, nos outros países, isso já tem sido, né, algo muito consistente, né, e aqui no Brasil é muito recente que a gente tem realmente ouvido falar sobre isso. E qualquer idade, independente se ele é, né, uma criança, um adulto, qualquer faixa você consegue trabalhar. E como fazer isso? São exercícios. Você precisa entender. Eu acho que o mais importante aqui, né, desse processo é, olha, eu sei quem eu estou aqui nesse momento e eu quero fortalecer. Porque você precisa entender também, nós estamos em constante aprendizagem, né? Em constante desenvolvimento. Nós somos seres que estamos aqui para nos desenvolver. Se isso acaba, então acabou a vida. E então você já consegue identificar o que eu faço para fortalecer então o meu executor. Eu preciso ter mais foco, mais concentração e aí um exercício, por exemplo. Fala. Dicas práticas. Exercício. Meditação. Nossa. Meditação. Podcast aqui, anterior falou sobre isso. O anterior também falou. Foco e concentração. Meditação ali você tá ali. Peraí que eu vou lá meditar já. Vai. Coisa de 5 minutos. E, eu não consigo meditar, é complexo. Porque o que acontece no seu cérebro nesse momento? Você está exatamente fazendo o controle, você está comandando o seu cérebro. Ele vai vir as informações, vem. Aí você fala, agradeço pelo que vem e só vai. E você vai limpando. Ali você está fortalecendo, você está expandindo o córtex pré-frontal, que é essa região aqui. E o que essa região é responsável? Ela é responsável por toda a função executiva do nosso cérebro. O que ela faz? Solução de problemas, criatividade, julgamento, ações. Ele te leva a gerar uma ação consistente. Ele consegue fazer um processo de equilíbrio das questões das suas emoções, né? Acesso emocional. Então, porque emoção a gente não controla, tá? Então, assim, gente, eu vou controlar minhas emoções. Esquece. Emoção é corpo. Emoção vem, não tem jeito. Pensamento, você consegue fazer uma gestão, porque ele é mente. Então, a emoção bateu, levou lá para o pensamento. A meditação te ajuda a orquestrar tudo isso. E aí você consegue transformar os seus comportamentos, que é isso que a gente vê no dia a dia. Então, a meditação é um ótimo fator aqui para regular, para gerar a sensação de bem-estar, que é o neurotransmissor serotonina, ocitocina, gera também dopamina. Então, você está preparando. A meditação, você nem vai entender. Gente, nossa, mas eu estou tão esperta hoje, eu estou tão rápida. Você começa a gerar e você começa o seu dia muito mais produtivo. Você já está fora outras ferramentas, mas a meditação é a primeira. Agora, aqui. Isa, e você, porque, por exemplo, eu tinha muita dificuldade. E aí, para me ajudar, às vezes eu fazia guiada. Você tem alguma que você indique, que você pode indicar, né, para quem está ouvindo a gente? Uma meditação guiada? A guiada é ótima, porque você começa a processar a respiração. Você tem que aprender a respirar. Desde a pandemia, que eu medito com o Tadashi pelo Instagram. O Tadashi, ele é incrível. Pensa num propósito, uma pessoa que está aqui para o mundo. Ele, desde a pandemia, ele falou assim, como é que eu posso colaborar para um mundo melhor? Eu vou fazer uma meditação, uma live gratuita, todos os dias. Se ele não consegue, porque ele está viajando, porque ele é um grande mentor, ou ele manda para o YouTube, enfim, você não fica sem meditar com ele naquele dia. Então, sigam o Tadashi, 6 horas da manhã, todos os dias. Eu sempre medito com ele ainda, desde a pandemia, que foi quando começou exatamente o meu processo de transformação, foi na época da pandemia. E como isso colabora para um equilíbrio, isso gera equilíbrio de compensação, de compulsão, é um ganho incrível.
E você tem, Isa, a sua mentoria, né, gestora de si. Então, essa mentoria veio a partir dessa transformação sua. Conta pra gente como é que foi, como que você criou. Eu quero até falar que a gente investiga a vida da pessoa, né? É FBI. Mas eu achei muito interessante algo que você falou, que nesse processo de transformação, você conheceu uma potente visagista. E eu também sou visagista. Eu queria entender o que essa visagista despertou em você, nesse processo de transformação. Olha, isso foi um divisor de águas, Muito literalmente, importante na minha vida. Uhum. O processo espiritual foi o primeiro, então, intimidade com Deus ali, então você não consegue ver um propósito, sem entender o propósito que Deus tem para sua vida. Então, o espiritual, para mim, é a base da minha vida, é a base de tudo. Anota aí, gente, ó, primeiro, espiritual. Segundo, terapia. Terapia existencialista. É um processo que eu acredito muito também. Vivo até hoje o processo. Começo as minhas segundas-feiras fazendo canoa havaiana e terapia existencialista. Começo a minha manhã. A minha meditação na segunda é na canoa. Aí nos outros dias eu vou para meditação com o Tadashi. E o terceiro grande gatilho foi justamente uma visagista potente que eu conheci. E ela me ajudou, ela foi uma indicação do meu terapeuta. Elisa, você precisa conhecer essa visagista. Pode falar o nome Posso dela? falar dela? Claro. Pode, claro. Flavinha Marques. Então, Flavinha é maravilhosa. Ela me apoiou nesse processo. Nós fizemos uma consultoria que seria 1 hora, nós ficamos 3 horas, fechamos o estabelecimento e a gente continuou a conversar. E ali, ela conseguiu trazer de volta a minha essência. Olha, eu deixava de sorrir, eu já estava vivendo um processo de baixa autoestima, enfim, é algo que foi necessário resgatar. Então, ela me deu um choque de realidade. Ela, com todo a leitura, né? Facial. Toda a leitura facial, a leitura dos adornos, do cabelo, do queixo. Ela foi falando cada detalhe, ela foi descrevendo o meu ser. E eu falei assim, os temperamentos. Eu fiquei apaixonada. Né? E ela falou, você é uma sanguínea. Eu falei, gente, eu sou uma sanguínea. Total. Eu sou sanguínea. Então, foi muito incrível para mim, assim, apesar de conhecer o comportamento, que é o profile, saber que eu sou uma comunicadora e uma executora, meus 2 comportamentos dominantes, eu entendia o comportamento, mas quando você fala de dentro para fora, quando o seu corpo, ele gera, né, um processo de quem você é, eu falei, gente, isso é muito incrível. Eu fiquei muito apaixonada por isso. E a partir dali eu percebi que eu precisava melhorar essa imagem. Porque a imagem que eu estava expressando não era quem eu era. Exatamente. Quem eu estava naquele momento, expressar sua verdadeira essência, né? E tem uma coisa, Fabi, que me marcou, não sei se você vai lembrar. Eu estava fazendo o meu último ensaio e eu vesti uma roupa, eu falei assim, eu não estou me reconhecendo nessa saia. E aí você falou assim para mim, isso é o mais... Para a Danúbia falou, o que você acha, Fabi? Isso é o mais importante que ela falou. Se ela não está se vendo, essa é a maior força que se tem. Né? Então, eu falei isso mesmo. Lembra? Isso ficou tão marcado. Eu falei, gente, é exatamente isso. Nós precisamos entender qual é a nossa maior força. E esse resgate, ele vem muito por conta disso. O que te faz feliz? Será que você sabe mesmo? O que você fazia antes de ser mãe? O que você fazia com os seus momentos, né, livres, né, com possibilidades de expandir os seus relacionamentos? Nós somos uma comunidade, vivemos em sociedade, então a gente precisa compartilhar. É necessário que isso aconteça. E quando a gente compartilha, a gente vai gerando muralhas, vai gerando fortaleza. Nós vamos nos fortalecendo elos e conexões. Isso é muito importante. Isa, eu vejo em você uma pessoa com muita atitude positiva, né? Essa positividade, ela é intencional na sua vida? É intencional. Mesmo quando eu não estou feliz, quem medita com o Tadashi, ele fala assim, vai no final do processo, ele fala, agora sorria para você mesmo. Ai, que lindo! Não é? Sorria para você mesmo, em primeiro lugar, depois você abre os olhos e sorria para o outro. Então, mesmo que eu não esteja num tempo bom, porque às vezes, gente, nós somos pessoas, né, cheias de hormônio, né? Aquela loucura. Aquela loucura. Então, esse é o quarto, tá? É a parte de suplementação. Isso aí, a gente fechou agora os 4 pilares. Vamos relembrar. Primeiro, depois a gente vai. Espiritual, terapia, visagista, ali, ó. Cuidar da imagem e
nesse processo agora que é suplementação. Nutróloga, você entender o que está faltando no seu corpo, o que você precisa. Esse é o 4 ponto. A imagem inclui a harmonização. Deixa não, aqui, de fora, gente, não. Eu tô super dentro. Eu estou aqui agora pensando, falei, gente, eu preciso, eu quero. Agora já vim pro eu quero, agora eu posso, vamos, só marcar. Isso aí, porque o que acontece? Às vezes a harmonização tem pontos em você que você tem uma personalidade de atitude, de força, não sei o quê. E às vezes no seu rosto, isso não está demonstrado. Às vezes você tem um queixinho para dentro, o queixo para fora, ele dá essa imponência. Às vezes isso aqui, você com o envelhecimento, a gente começa a murchar essa região aqui. E aí às vezes você botando um pouquinho de preenchedor aqui, você vai estar... Então, assim, você não se transforma, você melhora para você chegar na personalidade que é sua. E incrível, você estava falando aqui, Adriana, a gente, quando o rosto da gente, a gente passa dos 40 e tralalá, a gente vai derretendo, assim, né? Vai caindo. E é incrível, a gente vai caindo e a gente se olha no espelho, a gente se sente mal. Isso uma coisa vai puxando a outra. Então, realmente, cuidar da imagem é fundamental para você eu falo que é uma retroalimentação. Isso. Né? Então, assim, fechamos no 4, que é a suplementação. É suplementação. Mas o pensamento positivo seria intencional, portanto, para a gente fechar, que eu acabei abrindo um grande parênteses, não é? É importante que você se sinta feliz, mesmo você não estando feliz. Não acordei. Eu vou falar assim, não é feliz não estando. Eu vou me corrigir aqui agora. Vamos lá. Nós somos felizes. Naquele momento, você não está tão assim, porque a felicidade não é também só, tô feliz, vambora. Não é só isso, é um estado. Então, você pode estar mais introspectivo, mas você continua feliz. Você só não está tão motivado. Está faltando um pouquinho de dopamina ali pro seu dia, para te dar, né, uma acelerada. Então, é muito importante que seja intencional, porque você já acorda. Existem movimentos que te levam para esse estágio, né, de movimentos para dentro e para fora. Existem muitas técnicas que te ajudam a gerar, né, essa intenção em estar positiva para você energizar o ambiente, para você blindar a questão da negatividade, para você conseguir receber e atrair as coisas boas, né? E você sabe que as crianças parecem que sentem isso, né? Minha filha às vezes fala assim, às vezes eu tô num momento assim muito atarefada e tal, e eu tô sempre sorrindo. E aí minha filha fala assim, mãe, você não deu nem um sorriso. Por que você tá triste? Eu falo, não, minha filha, eu não tô triste, eu tô pensando em um monte de coisa. Eu falei, não, mamãe vai sorrir. Então, você acaba deixando, quando a mente fica muito poluída com muitas coisas, você acaba deixando de ser você, né? Porque eu sou uma pessoa alegre, sorridente e tudo, então minha filha percebeu, mãe, o que aconteceu? E essa eu falo que é a segunda máxima que eu construí na minha vida. A primeira é que tudo pode ser melhorado, não há nada que não possa ser melhorado. E a segunda é de um livro, eu trouxe ele aqui, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro, olha aqui as marcações, né? Uma pessoa que é uma marcação que legal. Aqui. Ele é lindo, esse livro. Esse livro construiu a minha segunda máxima, que é você não precisa ter sucesso para ser feliz. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Exatamente. Olha, então, que legal. esse aqui, essa construção, ele trouxe uma introdução quando eu li e hoje eu me aprofundo em neurociência justamente para conseguir alcançar mais pessoas. Porque muitas vezes você fala assim, eu quero mudar, mas por que eu não consigo? Eu não quero mais fazer isso, mas por que eu não consigo? Então, a gente fica assim, por que eu não dou? Aí fica bravo consigo mesmo, né? Cara, eu não vou, por que eu não consigo? E tem uma explicação que é justamente a neuroplasticidade. Você precisa construir esse caminho, porque o cérebro, ele traz o comando e ele vai puxar o neurônio para mais próximo. Então, ele vai puxar 1, 2, 3, vai fazer a conexão da ação. Quando você não executa uma atividade, você não conhece, você não sabe, você não tem como agir. Às vezes a gente fala assim, cara, a pessoa não enxerga o que está na ponta do nariz. É exatamente isso. Se ela não viveu, ela não consegue executar. Tem uma frase de um escritor que ele fala o seguinte, que para você sobreviver ao fracasso, para você aprender com o fracasso, você tem que sobreviver ao fracasso. E você precisa passar pelos processos para quando eles vierem de novo, você conseguir aprender. E aí sim, agir de uma forma que te leve a uma evolução, a transformação. Então, se você não passou, agora, se o outro falar, isso te dá o quê? Um gatilho. Isso já começa a plantar o conhecimento. Só que a gente não age só com conhecimento, a gente age com 4 fatores. Conhecimento, bônus, né, o benefício, o custo e o risco. Eu só consigo agir quando eu tenho esses 4 pontos conscientes na minha mente. Se eu não tiver só o conhecimento, só a força de vontade não leva a gente para ação.
Você precisa de mais itens aqui para fortalecer, porque o nosso cérebro, ele quer o quê? Ele quer a zona de conforto. Ele quer o sofazinho e o controle remoto, né? Repete, quais são os quatro elementos? Conhecimento. Você entender quais são os benefícios dessa ação, o risco dessa ação e qual é o custo. Quanto vai me custar tomar essa ação? Qual é, não só o custo financeiro, né? Mas quanto me custa de tempo, qual me custa de investimento? Então, quanto me custa? Se eu sei, se eu tenho conhecimento, opa, já está aqui o conhecimento, eu vou querer saber mais, vou me aprofundar. Aí você começa a gerar a conexão do aprendizado. Aí sim você consegue aprender. Aí você consegue entender, olha, deixa eu ver qual é o benefício dessa ação. O que vai fazer bem para mim? Nós só tomamos uma decisão, uma ação, se for bem pra gente. Se a gente... Depois eu vou falar mais uma coisinha. E o bônus ali? Falamos o benefício e o custo. Quantos custos para mim e o risco. Qual que é o risco disso? É uma questão de tomada de decisão voltada à sobrevivência. Quando é um processo evolutivo. Existem estudos que demonstram esses 4 fatores que te levam a uma tomada de decisão. Então, a gente precisa estar com eles bem estabelecidos. Então, quando você começa a falar assim, opa, peraí, deixa eu pegar um papel aqui, eu vou mudar de apartamento. Deixa eu ver aqui, fazer uma lista. Qual é o benefício de um para o outro? Você não faz isso, uma análise? Qual é o custo de um para o outro? Qual que é o risco que eu tenho de passar? Tá tudo tranquilo? E, ok, você já teve uma vontade, que é o conhecimento, você entendeu o processo, viu o benefício, o risco, e aí sim... você consegue fazer a mudança, né? Dar o próximo passo. Eu acho que esse processo, ele deve ser bem aplicado, por exemplo, em gestão de RH. Porque esses dias eu vi uma postagem falando assim, eu não sei quem apareceu no meu feed falando assim, será que você acha que você... ter uma equipe motivada é você dar um bombom, é você dar, não sei o quê, e estava falando justamente disso, de você trabalhar o comportamento, né? Porque aquela pessoa, ela precisa, de alguma maneira, enxergar que ela tem o bônus, que ela tem essa série de coisas que você falou, para você conseguir que ela... tenha determinado comportamento, vamos dizer assim, algo que... que tem um engajamento. Engajamento. Né? Ela tem que fazer parte do todo. Só que aí tem um outro ponto que é muito importante, que esse aqui é o sobrevivência, que são os 4 fatores. Só que tem um detalhe aqui, que tem os valores morais. Se essa tomada de decisão, aí você vai para uma outra análise, ela impactar negativamente os seus valores morais, então você não vai. Ou se você é obrigado a ir, muitas vezes eu sou obrigada a tomar uma decisão diante de uma estrutura corporativa, né? Tem uma decisão que ela é top-down, eu sou obrigada a ter essa decisão. E ele fere a esses valores morais, você fica com aquele quadrado ali, né? Aquele, cara, isso não tá certo, eu não tô bem. E você não vai no 100%, aí você não promove o engajamento. Quais são eles? Reciprocidade, confiança, competitividade e justiça. Esses 4 sentimentos morais, houve um estudo do macaco prego. Como é que funcionou? Tinha 2 macacos no estudo. E aí ele dava uva, macaco prego, a fruta preferida dele é a uva. Dava uva para um e dava pepino para o outro. O da uva ficava eufórico, super feliz. O do pepino recebia também e comia. Quando ele olhou pro lado e viu que o do lado estava recebendo uva, eu quero uva. Que injustiça é essa? Não. E começou a se bater, e aí ele começou, não, eu quero uva, se batia, ele tentava buscar, e ele olhava, dava uva para um e dava pepino para o outro. E ele começou a rejeitar, não quero. Começou a lançar fora o pepino, não quero. E ali ele já começou a se sentir o quê? Injustiçado. Não, se ele tem, eu quero também, por que eu não estou sendo beneficiado? E em algum momento que aconteceu, o que estava recebendo uva falou assim, eu não quero uva. Por que dá para ele também? Começou a recusar a uva também. Eu não quero a uva. E aí a gente percebe o quê? Os dois começam a se comunicar, existe uma competitividade, mas não é pro mal, não é pro bem. É por questão mesmo de sobrevivência, você precisa competir consigo mesmo e você precisa entender. E a reciprocidade, o rapaz que estava fornecendo, por que ele está fazendo isso comigo? Eles começaram a querer bater nele, né? Irracional, né? E os dois começaram a se juntar, gerou um engajamento pela injustiça ali. Os dois, um se sentiu injustiçado e o outro sentiu realmente que ele estava sendo injustiçado.
E gerou ali um comando de confiança entre os dois. Eles se uniram em prol de um único objetivo. Pronto. Então, assim, claro que esse é um, mas existem vários outros estudos que se fere aos valores morais, você engole quadrado. Você fica assim, cara, não me traz reciprocidade, eu não tenho aqui, porque é uma troca, não tem jeito, não gerou confiança. E é por isso que muitas pessoas dentro de uma gestão de carreira, elas acabam optando em sair, às vezes, da empresa ou fazer uma transição de carreira, porque isso fere os valores morais e a pessoa se sente extremamente... Ela não consegue viver com aquilo, né? Ela vai suportando. Mas, Isa, tem um ponto que você fala muito bem, que é sobre a questão da felicidade, do senso de propósito. O que uma coisa está conectada com a outra? Quando a gente consegue compreender o seu propósito, fala assim, cara, mas o que é o propósito, né? E o que é esse estado de ser feliz, né? De felicidade? Porque felicidade são experiências positivas que você vive. E isso está ligado ao seu propósito, ao seu ser de propósito e existência. Então, para que eu estou aqui? É muito mais do que eu acordar e sobreviver. E eu percebi em um processo da minha vida que eu estava só sobrevivendo. Eu acordava, trabalhava, cuidava do filho, comia e encontrava alguns amigos, mas não estava presente. Então, você estar presente, isso é um propósito. E você observar como que eu, Isa, consigo colaborar com o outro. E isso também tem que estar relacionado ao crescimento profissional, ao desenvolvimento e também financeiro. Porque para você ter a parte da qualidade de vida e o bem-estar, não vai achando que também vivemos de luz, não. Você também se desenvolver financeiramente é algo que está alinhado a você chegar e alcançar. Porque o dinheiro, ele te traz o benefício de conseguir viver coisas melhores, né? Ofertar coisas melhores. Então, assim, é um processo que envolve a espiritualidade, a saúde, o crescimento financeiro e o desenvolvimento pessoal. Então, a qualidade de vida, ela está vinculada a isso. Quando eu consegui entender que eu precisava dessa base para me transformar ou para resgatar o meu ser, eu comecei estrategicamente a criar um plano. Eu peguei um papel e criei um plano. E eu fui desenvolvendo. O que eu quero trabalhar agora? Existe uma metodologia muito conhecida que é a Roda da Vida. Então, a Roda da Vida, muita gente, ela é mais conhecida, ela traz esses campos, né? Então, eu tenho uma metodologia parecida. A gente começa a entender o todo. E aí, ciclo do Zorro, né? Eu não vou trabalhar tudo, não dá. Então, eu vou começar a trabalhar pontualmente o que eu preciso desenvolver. E por isso que isso está conectado, porque primeiro você tem o autoconhecimento, você gera consciência, você vai sentir, mas você sabe o que você está sentindo, você está ali com os seus pensamentos se equilibrando e está entendendo todo esse processo para gerar um comportamento e você sabe aonde você quer chegar, porque eu fiz uma transição. Eu tinha 16 anos numa empresa, numa grande empresa aqui do estado. E como que eu ia sair 16 anos de uma empresa para uma outra carreira? Eu falei, mas eu quero. E aí eu fiz um processo mesmo e aí, assim, o que acontece? É contínuo. Hoje eu estou vivendo um outro processo de transição. Depois de 3 anos que eu vivi, que eu comecei, né, a startar. Então, isso está tudo muito relacionado, porque ele te dá uma direção, você consegue ser intencional, trazer objetivo, foco e energia. Porque onde você concentra energia, onde você concentra foco, as coisas acontecem. Então, onde você foca, expande, né? É isso mesmo, expande. Então, precisa entender que esse é o momento, eu sou otimista, eu estou otimista, eu vivo pela felicidade, né, do ser, aonde que eu quero chegar, monta um plano, seja objetivo. Eu vou fazer como? Porque eu quero. Não, seja objetivo. Qual é o propósito? Né? Se prepare para isso. E aí vem aqui um pouquinho, né? Quando eu entendi que... eu falava muito, tá? Vambora. Eu sou uma pessoa de ação. Bora, vamos com medo mesmo. Se vai com medo. E esse podcast que eu escutei, gente, incrível. Ele falou sobre isso. Não, olha só, vai preparado, não vá com medo. Se você não estiver preparado, dá 2 passos para trás ali e vá preparado. Então, eu comecei nessa jornada a me preparar. E como a gente falou desde o início, né, é contínua aprendizagem. Não vai achar, eu tenho, assim, total certeza que eu nunca estarei 100% no lugar que eu gostaria de estar, que é o crescimento, é o desenvolvimento. Então, a gente precisa entender que eu tenho que me preparar para tomar as minhas decisões. Se eu for com medo, o que acontece? O seu cérebro não está fortalecido, não está consciente, você não está pronto para tomar aquela decisão e ficar consistente, para que isso seja sustentável para o resto da sua vida. E eu acho interessante a gente falar, porque tem gente que nunca acha que está preparado.
E aí, esse momento Tem de um outro nunca, lado tem também. um outro lado. A pessoa acha que nunca está preparada, aí ela não toma uma decisão. Então, fala um pouquinho sobre isso. Assim, eu preciso estar preparado, mas qual é o equilíbrio disso? Porque também isso pode me paralisar. E aí, que não deixa de ser um medo. É o medo. Você já fez a pergunta e deu a resposta. O medo paralisa. Então, quando você sente que você não está preparado, qual é a emoção? Muito importante a gente entender. Esse meu comportamento está me levando por conta de qual emoção? Qual é a emoção que está me paralisando? Eu não sabia falar o nome das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu não sabia. Divertidamente está chegando aí, né? Para alegrar, né? Mas é exatamente aquilo. Qual é a emoção que está dominando o seu comportamento? E o medo paralisa. Tem assim, a questão de como agir no medo. Sobrevivência, né? Nós estamos aqui, quando nós estamos com medo, são dois processos que acontecem. Ou eu vou para a luta, ou eu... Para fuga. Ou vou para fuga. E tem uns que paralisam. A paralisia é o momento que eu não consigo, eu desisto. Eu entendo que... Porque o primeiro processo que vem ali, né? Dopamina, seu cérebro está se construindo. O medo veio. Ele alerta o seu cérebro. Vem dopamina para ação, começa a vir sangue, para circular sangue, né? Para que você consiga fugir. Preparar para correr. E vem serotonina, vem tudo quanto é neurotransmissor para te preparar. Você fica pálido porque o seu sangue sai e vai para as extremidades, para você que tem explosão. Então, te prepara. Eu vou lutar. E aí, quando eu olho assim, eu falo, nossa, eu não consigo lutar. Tá vindo lá um leão, lá, né, na sobrevivência. Eu não consigo lutar. Eu vou fugir. E aí, você pode fugir. Mas quando ele se aproxima demais e você olha, você fala, caraca, eu não consigo nem lutar e não consigo fugir, não dá tempo mais. O que eu vou fazer? Eu vou desistir, porque eu não consigo lutar. E aí, eu me entrego. Eu paraliso. Quando a gente paralisa, é justamente o medo colocando ali um comando dizendo assim, você não é capaz. E aí, qual que é o grande processo? Você está fortalecendo os ciclos, né, de conexões da incapacidade. Quando você fortalece isso com frequência, você sempre vai chegar no mesmo lugar. Você nunca vai conseguir, que é o beco sem saída. Olha, eu não consigo fazer isso porque eu não estou preparado. Então, você já deu um comando de aprendizagem para o seu cérebro, você não está preparado, ele já conectou ali. Tudo que você fizer, você vai procrastinar, você não vai conseguir entregar, porque você já aprendeu, e o nosso cérebro ele é poderoso, ele fala assim, isso aqui eu sou econômico de energia, eu vou lançar isso para todos os comandos da vida dela. E começa a vir o fracasso, você começa a ter problemas no relacionamento, problemas na carreira, problemas em se relacionar, e aí vem a ansiedade, depressão. Então, o medo, quando ele te paralisa, olha o impacto que isso gera. Escala, né? Ele escala. O medo é o que te paralisa, é quando você desiste de lutar e você está ensinando o seu cérebro, que você está falando assim com ele, olha, você não consegue, você é incapaz, você é impotente. É muito poderoso o que nós temos dentro de nós. A nossa ferramenta, ela é muito potente. Nós somos capazes de transformar tudo isso. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca se sente preparada para fazer alguma coisa, né? E aí, porque ela está dominada pelo medo. Então, um bom recurso seria ela utilizar essas técnicas de meditação, de trazer ali para o momento presente, porque o medo, às vezes, é aquele negócio, eu tô com medo do julgamento, do que está vindo pela frente. Então, assim, talvez seria esse... Ajuda também. E tem outros métodos, por exemplo. Vamos falar da atividade física, mais fácil de vincular. Eu não quero fazer, mas eu preciso. E aí tem, por exemplo, o método 20 segundos. 20 segundos, você vai começando a preparar o seu cérebro para você executar aquele comando. Olha, eu quero fazer, mas você procrastina. Então, você deixa para depois. Essa não é por sensação do medo. Podem ser outras emoções. Mas o aprendizado é o mesmo. Ele funciona para o medo também. Você vai fazer o seguinte. Você vai diminuir os processos da resistência. Porque o medo, você aumenta, você tá cheio de resistência. Eu não vou porque eu não tô pronto. Eu não vou porque, nossa, não tá bonito. Eu não vou lá porque eu não tô preparada ainda, eu não tenho... eu não vou, não. Tem que estar perfeito, tem que ser tudo perfeito para você conseguir agir. E tá tudo bem, é muito importante você ter qualidade no que você produz. Isso é muito positivo, mas ele não pode paralisar. Você tem que olhar assim, olha, não tá perfeito, mas eu vou assim mesmo, porque eu entendo, aí é aquela ali, não vou com medo, mas eu tô entendendo que isso tá suficiente pro que eu preciso entregar. Nossa,
falar isso pra gente é importante, não é o suficiente. É o suficiente para esse momento, né? Porque tem que pensar sempre no resultado. Então, qual é o resultado? O que eu quero alcançar? O que eu tenho vai me levar para esse lugar? Vai me dar um passinho? É a escada, né? Você tem que mirar nos degraus, e você vai subindo. Por isso que você fala da escala de Zorro? Por isso, do círculo, né? É o círculo de Zorro, porque que é isso? O círculo de Zorro, você vai limitando. O Dom Diogo, ele trabalhou com alguns lutadores, e não é o Antônio Bandeiras, né? Mas o nome dele é Alejandro, que vem de toda a história. Ele colocou o Alejandro para atuar num círculo. E ele lutava e comandava todos os seus movimentos dentro daquele círculo. Então, por isso que fala que é o círculo Zorro. Quando ele começou a dominar dentro daquele círculo, que ele não conseguia ser alcançado, né, ou ferido, ele começou a ampliar. Então, agora você consegue trabalhar com corda, agora você consegue para espada, agora você consegue... E foi ampliando o espaço e ampliando os desafios. Você vai construindo, porque acontece, são os pequenos sucessos. Quando você está nesse modelo, você não vê sucesso em nada que você faz. Você não reconhece, tá? Não reconhece. Você está vivendo, tá ali, as pessoas estão te falando, cara, mas isso tá lindo. Isso mesmo. Ai, não tá não, poxa, eu queria mais. E aí você não enxerga o sucesso. Então, quando você começa a trazer uma priorização e a vencer, escalar, você começa a escalar. Aí você vai ampliando a autoconfiança, a segurança. Então, o círculo de Zorro, ele te ajuda. Olha aqui, te ajuda... O círculo de Zorro, ele te ajuda nessa priorização. E ele te ajuda a concentrar os seus esforços. Fui assertivo aqui, atingir o que eu preciso para o resultado que eu preciso? Eu vou aumentar. Aqui, qual é o objetivo aqui? Eu vou aumentar. Qual é o objetivo aqui? Eu vou aumentar. Então, você tem que trazer resultado. Mas, como a gente falou mais cedo um pouquinho do livro, eu tenho muita vontade de escrever um livro e eu não penso no livro, eu penso na primeira página do livro. Então, qual é a primeira página que eu vou escrever? Já escrevi. Qual é a segunda página? Já escrevi. Quando eu perceber, eu estou com o livro na mão. Então, o ciclo do Zorro, ele te leva a esse lugar. E eu vou lançar o livro. Mas eu não posso pensar nele inteiro. Eu tenho que pensar... Senão você nem começa, né? Ai, nossa, mas eu não sou capaz de escrever, mas eu não consigo chegar lá. E aí, trazendo da atividade física, que é a dos 20 segundos, você consegue reduzir a resistência. Por exemplo, eu tenho uma preguiça de sair, de fazer alguma coisa, reduz a resistência. Coloca a roupa da academia em cima da cama ou no banheiro, pega o celular que fica com um alerta do lado da cabeceira, bota lá no banheiro, bota lá na sala, coloca o celular longe para você ter que levantar e acender uma luz e despertar, né? Então, já vê a roupa, já veste. Eu gosto muito de Netflix, gente, eu amo série. Mas é uma coisa que limita o meu tempo, que é precioso para o desenvolvimento. E para viver as conexões que eu preciso também. E eu comecei a botar os livros em cima do sofá, no lugar do controle remoto. Eu escondi o controle remoto. E eu esqueci onde é que estava, eu não queria procurar, eu sabia onde estava, não queria procurar, botava livro. Então, quando eu chegava no sofá, ao invés de eu pegar o controle e ligar a TV, eu pegava o livro e lia. E aí eu me deliciava, né? Falei, gente, que beleza, que delícia, né? Porque isso está alinhado com o meu propósito, que é o desenvolvimento. Agora, se o Netflix estiver alinhado com o seu propósito, que é relaxamento, ótimo, viva... Né? Você tem que ter alguns momentos, né? Isso, viva aquele momento, viva aquele propósito. Mas se for algo que te impede de alcançar alguma coisa... Uma distração, né? Você tem que atuar com alguns métodos que te ajudam a fortalecer a neuroplasticidade aqui, fortalecer o seu cérebro ao seu favor. Não que ele haja contra você. E essa concentração, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de concentração na hora do livro. Se eu leio um livro de romance, de história... Eu entro na história e é fácil. Agora, quando eu vou ler um livro de autoconhecimento, que vai te dar uma lição, isso para mim é muito desafiador, porque eu começo a me distrair, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, aí tô lá na página, mas aí eu já pensei em outra coisa, aí volto, nossa, eu não lembro o que eu li na página. Aí eu tenho que começar de novo. Então, assim, o que pode ajudar a gente nessa concentração? Uma das questões que a gente falou foi a meditação, né? A meditação ajuda muito com a questão do foco e concentração, mas o que pode também eliminar? Celular. O que acontece hoje? O que falta nesse momento? Falta dopamina ali, motivação para leitura. Tá faltando motivação. Então, não tem dopamina aqui, eu tô a fim de fazer outra coisa. O neurotransmissor que está faltando nesse momento para gerar um hormônio é a dopamina. Não está presente, não está gerando.
E aí, por que muitas vezes isso acontece? Tem que ser interessante para você. Então, você falou, quando é interessante, eu vou ler, eu gosto, me atrai, estou em relaxamento, mas eu preciso. Já que eu preciso trabalhar com as técnicas ao meu favor. Então, o celular, por exemplo, ele atrapalha muito, porque ele é dopaminérgico, né? Você tá ali o tempo todo com novidade e só no dedinho, imediatismo, né? ali, ó. Opa, ai, delícia, informação, conhecimento, prazer, né? Vem tudo. Tem que gerar prazer para você ter, né, a motivação para agir. Então, nesse momento, a redução de telas é importante, né, e reduzir a quantidade de Instagram. Poxa, faz parte, né, o estudo, isso faz parte da minha vida. Então, faça isso, né, naquele momento, mas intercale, não fique tanto tempo processando aquilo. Então, intercale entre uma leitura de um artigo, intercale a mídia, né, o Instagram, até o YouTube, ele traz vídeos maiores, então isso também te ajuda. Então, intercala esse efeito aqui da dopamina imediata com o efeito de outros processos dos livros, também ajuda muito. Isa, fala pra gente sobre o Diário da Gratidão. Ai, que gente, a gente ganhou, olha que coisa linda. Ai, gente, olha. Adorei. Eu presenteei, né, vocês com o Diário da Gratidão. Amei. Como isso pode ajudar? O Diário da Gratidão, ele ajuda a você se manter positivo. Como que funciona? Todos os dias, ao final do dia, você pega o seu diário, deixa do lado da cabeceirinha ali da cama, com a caneta, e você vai escrever 3 coisas positivas que você passou pelo seu dia. 3 coisas positivas. 3 coisas positivas. O que eu passei hoje? Tem a instrução. Tem a instrução aqui. Gente, tem a instrução. Tem. Tem a instrução. Então, você vai escrever 3 coisas positivas do seu dia. A primeira é fácil, a segunda mais ou menos, a terceira às vezes as pessoas não conseguem, né? E eu tenho uma experiência do meu próprio filho, com 7 anos, que ele tem um temperamento mais melancólico, então ele tende a olhar mais para os riscos, mais para os problemas. E eu falei, eu preciso trabalhar algo positivo nele, porque é uma jornada, né? E ele tá ali, ó, esponjinha, né? 7 anos, não tem nem... Eu falei que os neurônios estão tudo liberados, os caminhos estão todos prontos para receber novas conexões. E ele começou falando assim, mãe, eu não consigo pensar, não consigo ver coisa boa, só aconteceu coisa ruim. E a gente foi fazendo exercício. Já tem 2 meses que nós estamos trabalhando e hoje ele me cobra, mãe, Diário da Gratidão, tenho tanta coisa boa para dizer. E hoje ele fala tanta coisa, ele fala mais de 3. Fala ótimo, fala 10, fala 15. E por que isso é importante? Quando você traz o positivo para sua mente, o nosso cérebro, ele nasceu para trabalhar no positivo. Então, pessoas mais positivas, vendedores, vendem 56% a mais do que os outros vendedores. Médicos felizes, eles têm 2 vezes mais velocidade para dar um diagnóstico correto. Nossa, fantástico. Caramba! Nós temos vários estudos que comprovam crianças que estão com uma direção, né, direcionamento por felicidade, eles são mais produtivos e são mais rápidos nas atividades, nas tarefas de escola. Então, os benefícios são porque o seu cérebro, ele foi feito para trabalhar positivo, com serotonina, dopamina. E ali, ele está produzindo aqueles neurotransmissores. Quando falta positividade, ele vem com o negativo. O negativo bloqueia. Você trava. Então, às vezes, quando você fala assim, cara, tô travada aqui, não sei o que está acontecendo, precisa desenvolver um pouco mais a expansão. Cara, isso no mercado corporativo, você pegar aquela pessoa negativa e você tem que trabalhar toda a atmosfera ali para elevar a positividade, para ver se combate, porque tem gente, Adriana, que nasce pro lado negativo e, cara, morre pro lado negativo. E às vezes o ambiente que ela vive também é assim. Então ela foi criada assim. Sim, aí chega no mercado aí com essa ela bagagem. reage assim, né? De só pensar no lado ruim das coisas. É uma cultura mesmo, né? Então não tem jeito. É o genético, a cultura e o ambiente. Então você junta os 3, e não tem jeito, tá? Você chega num lugar, energia negativa. E eu falava assim, não, porque eu vou me blindar. Eu falava assim, eu achava que não conseguia não, quando era mais nova, né? E aí eu chego assim, daí a pouco começa, nananana, e eu vou virando a chave das pessoas. Mas pensa aqui, nanana, nossa, mas que bom que isso. Tem a técnica do copo, é muito legal. Fala pra gente. Do copo. Vamos falar da jarra, então, né? Tá, ótimo que ela tá na metade. Os otimistas vão olhar pra jarra e vão falar assim, ela tá meio cheia. Os pessimistas vão dizer, nossa, ela tá quase vazia. E os desenvolvidos, os equilibrados vão dizer, nossa, graças a Deus tem uma jarra aqui, sabe por quê? Eu estava com uma sede
Eles não vão pensar no conteúdo, vão pensar no que isso vai gerar no benefício. benefício. Essa é a diferença da mente positiva. Então, você começa a trazer o seu plano para o plano de fundo a negatividade. Você começa... O que é o plano de fundo? Você joga as conexões, bota para ação. Joga as conexões negativas, você vai enfraquecendo essas conexões dos neurônios que tá é uma rede, né? Tem uma rede ali. Vem a visual, vem o sentimento, ele começa a trazer, ele puxa... Pro lado negativo. Ele puxa pro negativo. A sua atitude vem reclamona, reclama. Então, é muito interessante que a gente pratique. Isso é prática. Você está ensinando com a neuroplasticidade o seu cérebro a ser mais positivo. Eu vou falar uma coisa aqui e vou orar pro meu pai não ouvir esse podcast. Ele não vê mesmo. Mas o meu pai, ele é bem negativo, assim. Sabe que a pessoa reclamona, que reclama de tudo reclama. E olha que interessante, eu já observei isso. O único momento em que ele sai disso é quando ele tá com meu sobrinho, pequeno, uma criança. Ele se transforma, eu falo, gente, é essa pessoa aí. Então, assim, aí eu fico, né, eu falo assim, que bom que hoje ele tem o meu sobrinho, que de alguma maneira tá ajudando, em alguns momentos, a criar essa rede aí neuronal que você tá falando, porque é um jeito de pensar diferente, entendeu? Então, ele assim, ativou, né? Ele ativa. Olha que interessante. Então, uma criança gatilho. Pode ajudar, né? E nossa, você trouxe um ponto muito interessante agora, porque acontece, você tem os seus gatilhos de felicidade, sabe? De emoções ali. O que me faz feliz? Muitas vezes você tá ali vivendo um momento triste, né? Assim, tô desanimado, tá faltando um pouquinho de dopamina aqui. E você começa a pensar no que te faz bem. Uma memória. O que é a memória, né? A memória é algo que foi colado no seu cérebro por uma emoção. Se ela tá ali, claro, pela aprendizagem, né? Agora tô falando pelo lado do pensamento positivo. Se gerou uma emoção, colou. Né? O dia de hoje, com certeza, vai estar aqui, ó, coladinho aqui na minha memória, que gerou uma memória afetiva. É um marco para mim. No dia do meu aniversário, tá aqui compartilhando conhecimento com vocês, recebendo tanta coisa boa. E quando você entende quais são esses gatilhos, então o que me faz mais feliz, né? Ouvir uma música. Eu tenho uma música que eu adoro. Você tem uma ideia, as crianças, eu sou muito festeira, né? Levo as crianças lá pra casa, a gente faz festa, eles mandam pra mim mensagem no WhatsApp: tia, tô ouvindo sua música. Tem uma música que quando eu escuto, eu danço na rua. Você vai me ver no calçadão. Agora eu quero saber qual é. Depois eu te conto. Então, ouvir essa música te dá aquele gatilho. Cara, eu preciso dar uma animada, eu tenho que me levantar hoje, não vou ficar aqui no sofá, não. O que eu pensar em alguém, eu ligar para uma amiga para conversar, me faz bem? O que me faz bem? Então, muitas vezes no trabalho, agora a gente está trazendo agora para o corporativo, o que as empresas estão fazendo? Elas estão humanizando os ambientes. Muitas vezes ter uma foto do meu filho na minha mesa de trabalho é algo que vai me dar energia e felicidade. Então, por que não ter uma foto do meu filho que vai me deixar mais feliz e eu conseguir produzir? Pessoas felizes produzem muito mais, né? Então há a comprovação, e a gente está falando um pouquinho disso, existe muito preconceito ainda sobre felicidade e voltado à produtividade. Isso é algo muito novo, mas não é papo motivacional, né? É papinho motivacional falar sobre felicidade. Não é algo comprovado cientificamente, vários estudos que nos ajudam a entender que pessoas mais felizes são pessoas mais produtivas. E aí você entender ali que aquele momento, a questão do bombonzinho, de dar o bombonzinho, é uma técnica também. Só que ela é uma técnica junto com várias outras, sim, né? Não é só isolada. Eu vou dar um bombonzinho uma vez no ano ali, tô feliz, né? Mas essa questão dos médicos, eles deram uma gelatina para vários médicos, eles fizeram um estudo e falaram sobre coisas boas para uns e outros, eles não fizeram nada, que são os neutros, e para outros eles falaram coisas ruins, só notícias de morte, né, de doenças. E esses médicos, foi aquele resultado, né? Os que estavam positivos, 2 vezes mais rápido chegaram ao diagnóstico e tinham soluções mais criativas que davam menos impacto à saúde do paciente. Então, existem vários formatos aqui que nos ajudam muito a tomar decisões. Então, resgate, entenda ali o que me faz feliz. Acessa isso naquele momento que você está ali meio deprê, hoje eu não acordei bem, que você vai começar
a gerar energia, né? E só vai. E virar a chave boa, Virar a né? chave. No episódio que a Raquel Pires estava aqui, ela falou sobre, que a gente perguntou o que ela fazia quando ela percebia que ela estava down. Aí ela falou da música. Ela falou que ela liga o som alto na Alto, música e vai. aquilo já dá uma energizada nela. Então, é você entender o que te faz bem, o que te motiva e acessar isso na hora que você perceber também. Por isso que é muito importante a gente acolher as nossas emoções, né? O que a gente está sentindo. Acolher e falar, não, tá bom, eu não vou te espantar daqui, mas o que eu posso fazer para melhorar? Porque assim, eu tenho certeza que o que vai fazer o meu dia ser produtivo e bom é eu buscar a felicidade. Então, como que eu vou buscar essa felicidade? Né? Como que eu vou buscar essa atitude positiva? Então, Isa, eu quero agradecer, assim, a gente tá chegando no final do pod, assim, por mim, eu ficaria... Não é? Foi muito bom! Ó, tem mais de uma hora, gente. E eu nem sei o tempo falando. passar. Não passou voando, Né? né? Que tem a passar. E a gente sempre finaliza pedindo para a nossa convidada deixar uma mensagem, né? A Adriana que sabe falar essa parte. Então, essa mensagem, ela vai chegar para todas as mulheres do mundo. Ela vai estar traduzida, ela vai estar na internet, ela vai estar lá na Torre Eiffel, ela vai estar lá na Ponte de Londres, ela vai estar lá na Times Square em Nova York. Uma frase que você tenha para as mulheres do mundo, uma mensagem. Busque sempre ser o seu melhor. Você tem um potencial incrível e existem pessoas que podem te ajudar nesse processo se você se sentir sozinha. A primeira pessoa é Deus, que está aqui de braços abertos para te receber. E Ele manda pessoas também, Ele usa as pessoas para nos ajudar. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Olha, que lindo! Isa, então deixa aqui para nossa audiência como que a pessoa pode te procurar, seu canal do Instagram, seu perfil. E pode me acessar pelo Instagram, é isameire_peçanha. Eu falei que vou mudar meu nome para Isa só. Meu terapeuta já falou, Isa, muda o nome aí, bota só Isa. Mas é isameire_peçanha. Ela tem todos os meus contatos, tem o contato da rota de carreira, o link para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tem sobre o gestor de si. Lá também eu falo sobre os meus produtos, palestras, enfim, tem bastante informação para a gente trocar. Muito bom, hein? Ai, que bom. E com isso, gente, tem também que toda quarta-feira tem episódio novo às 20 horas, nosso Pode canal Mulher. no Pode Mulher, nosso canal no YouTube. E termina aí, Adriana, que eu já me perdi de novo, vai. Um beijo para beijo. vocês, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau!